Que nós acabamos de cantar algumas músicas onde nós clamamos a Deus para que Ele dê a nós um descanso, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós pedimos a Deus que traga a nós este momento de descanso. E nós vivemos em meio a uma geração que não tem definido o que é descanso, não sabem o que é descanso, porque eles não têm razão para eles terem esperança. Pessoas que ficam então confusas, elas mudam o alvo de suas vidas em todos os momentos. Uma hora elas estão apontando para este lado, outra hora elas estão apontando para este outro lado, porque elas são incertas, elas não sabem para onde caminhar, e por isso elas ficam tão confusas e sem saber então onde elas devem ir para poder descansar. Pessoas que estão com medo de viver. Por outro lado, você encontra cristãos que possuem a razão da esperança e vivem por conta disso tranquilos, por um único motivo. Eles já sabem o final da história. Para muitas pessoas, sentar na frente de uma televisão ou ir a um cinema para você assistir um filme que você já sabe o final pode ser extremamente entediante. Mas para nós não. Para nós afirmarmos que conhecemos o final da história, isso é tranquilizante. Isso é reconfortante para nós. Porque nós somos peregrinos. Estamos vivendo em meio ao mundo que não é o nosso lar. E estamos conscientes da razão da nossa esperança, desta que habita nos nossos corações. Mas qual diferença isso traz na prática? No seu dia a dia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o 22, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, através da Tua palavra, Pai, eu peço ao Senhor que nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe neste instante, através do poder do Teu Espírito Santo, ao qual nós dependemos para podermos entender a Tua palavra, peço clareza nas nossas mentes, que o Senhor ilumine a mente de cada um de nós que estamos
acompanhando esta mensagem neste instante, esta exposição da Tua Palavra. Ó Pai, como nós já clamamos aqui, pedimos ao Senhor, a Deus, que nos ensine a descansar. Em meio às lutas, em meio aos momentos que passamos, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, e como a Tua serva já o pediu, eu clamo novamente. Transforma cada um de nós. Desperta os nossos corações. Quebranta-nos, ó Pai, para nós podermos entender quem nós somos e reconhecer o Teu poder, ó Pai, diante de nós. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vemos Pedro escrever essa carta falando com um público de pessoas que então estavam habitando em terras estranhas. Eram peregrinos. Estavam passando pelas diversas terras que nós já mencionamos alguns domingos atrás, que o Jatir também mencionou agora no início, no momento da devocional, que nós observamos que eles estão em outras terras por causa da perseguição. Por causa da fé deles, eles sofreram então intensa perseguição que os levou a se espalhar, a estarem dispersos, como diz o versículo 1 do capítulo 1, entre aquelas diversas regiões próximas onde eles estavam. Com a sua carta, então, Pedro procura encorajar estes irmãos na fé, para que eles possam então permanecer diante da razão, da esperança que habita em seus corações. E a primeira circunstância que observo Pedro então mostrar a importância disso na prática é em meio ao próprio sofrimento que aquelas pessoas estavam vivendo. Porque ele assim começa: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Veja só, então, no contexto desta perseguição que aqueles irmãos, eles estavam vivendo, ou poderiam ainda viver com maior intensidade, nós conseguimos aqui entender que a possibilidade daqueles irmãos serem maltratados, ela era muito maior do que a possibilidade que nós temos hoje, porque nós não sofremos uma intensa perseguição como aqueles irmãos estavam vivendo naquele instante. Porém, ele vem falar então sobre esses maltratos. Mas para falar dos maltratos e falar do sofrimento, Pedro começa falando sobre a prática do bem. Pois anteriormente, quando você faz a leitura do versículo 8 até o versículo de número 12, você observa que o apóstolo então vai instruir, a partir do versículo 10, o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro reforça então ao longo de sua carta a importância de um bom testemunho, isto através dos relacionamentos da vida cotidiana que cada uma daquelas pessoas então eles teriam com aqueles novos povos, aqueles novos países, novas regiões que estavam. É assim como Tiago também reforça em sua carta que é impossível então jorrar de uma fonte de água doce, água salgada. Pedro está dizendo a essas pessoas: vocês que foram regenerados por Cristo, refreiem a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançar a paz nos seus relacionamentos. Então veja aí, em primeiro lugar, aquele que serve ao Senhor, ele está dizendo que deve fazer o bem. Para ele poder falar sobre os maus tratos que eles poderiam passar, ele está lembrando antes de tudo: façam aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. Pois assim as chances de receber qualquer maltrato, elas diminuem, elas são menores. Quando você olha a nossa sociedade, você observa como que ela lida com aqueles que são cristãos. Há uma certa rejeição com parte da igreja, da postura dos cristãos, mas coloque-se como igreja no meio da sociedade de forma atuante e veja como que eles vão passar a olhar você.
Veja quantas igrejas que elas estão no meio da cidade e que elas vivem um contexto onde elas estão atuando no âmbito social e a cidade passa a olhar esta igreja, passa a olhar essas pessoas com outros olhos. Eles começam a observar que a prática do bem daquela igreja está abençoando o seu bairro, está abençoando a sua cidade, está trazendo transformação no meio onde ela vive. Pois é isso que Pedro está trazendo. Antes de qualquer coisa, façam o bem. Igrejas que estão atuantes, que são vivas, que pregam o evangelho, que fazem o bem, elas têm uma chance menor de elas receberem qualquer tipo de perseguição ou maus tratos, porque a sociedade está vendo ela com bons olhos. Quando você olha para a história da igreja, período então dos reformadores, você observa João Calvino, quando ele em Genebra ele levou um grande impacto àquela cidade por conta da igreja. Porque a igreja dele não era uma igreja que ficava de portas fechadas, onde aquelas pessoas simplesmente se reuniam e ficavam ali para como se fosse um clube. Não, ele estava vivendo para a cidade. Era uma igreja para a cidade. E João Calvino, então, ele iniciou uma academia que no ano de sua morte, ela tinha mais de 1.500 estudantes, uma igreja que começou uma escola, que abençoou uma cidade. Além do âmbito religioso, além da pregação do evangelho, que é primordial a nós como igreja, no falar sobre Cristo, no falar sobre arrependimento, João Calvino entendia então que esta prática, ela tinha que sair de dentro da igreja, fazer o bem lá fora. Quando você observa questões sociais, para ele não existia então um evangelho que não levasse à prática, no abençoar as pessoas no âmbito social, em ajudar aquele que está mais carente, aquele que é mais pobre. Isso por vezes trouxe até mesmo base para o que nós vemos hoje como movimento da missão integral, o qual distorceu completamente o sentido do abençoar através da ação social. Porque aqueles que são adeptos dessa missão integral, eles excluem o evangelho e eles simplesmente fazem o assistencialismo. Ajudam, sim, abençoam aquelas pessoas que estão necessitando, mas o evangelho elas desconsideram. Então isso não traz impacto para a sociedade. Porque isso, aqueles que não têm o âmbito religioso e não possuem o evangelho, eles já estão fazendo. A igreja tem que fazer o bem, mas nisto levar o evangelho para essas pessoas e impactar a cidade. Pedro começa falando sobre isso. Se esses irmãos iriam viver qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de maus tratos, antes disso, ele está falando, pratiquem aquilo que é bom. Como ele está falando ainda no versículo 9, não paguem o mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Ou seja, antes de tudo, igreja, antes de tudo, você que quer servir a Deus, faça o que é bom. Porque ele está dizendo, ora, quem é que vai te maltratar se você for zeloso em fazer o que é bom? Se você for uma pessoa atuante na cidade, um cidadão que abençoa, alguém que é uma boa pessoa pelo evangelho, que você transforma o meio que você está, porque você vive o reino de Deus. Porém, ele continua dizendo, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e não por causa de maus tratos, bem-aventurados sois. Ou seja, ele está dizendo aqui, igreja, cristãos, ainda que vocês façam o bem e venham a sofrer, porque vocês estão fazendo o bem no meio da sociedade, vocês serão abençoados. Vocês serão abençoados por Deus e por isso ele diz, não se amedrontem, não fiquem alarmados, continuem fazendo o bem. Porque mesmo em meio ao sofrimento, você tem clara qual é a razão da sua esperança. Você sabe qual é o final do filme. Ele diz então, não fiquem alarmados com as ameaças. Esta mesma palavra, alarmados ou perturbados,
ela é usada também pelo Senhor Jesus, quando em João capítulo 12, versículo de número 27, ele vem dizer: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. E o Senhor Jesus, ele complementa afirmando o seguinte: mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. O Senhor Jesus passou por uma angústia, a mesma angústia na qual Pedro está usando a palavra para dizer para nós: não fiquem alarmados, não fiquem, portanto, perturbados, não fiquem amedrontados com as ameaças que as pessoas trazem sobre você, apesar de você fazer o bem. O que o Senhor Jesus nos ensina com isso? Que ele entendia que ele não precisava ficar angustiado, alarmado, porque havia propósito. Havia um propósito em ele passar por aquele sofrimento, por toda aquela humilhação. Ele reconhece isto. Ele diz então, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então não tenha medo diante das ameaças que trouxerem para você, porque há propósito divino em todos esses momentos. A palavra do Senhor através de Paulo nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem, daqueles que creem em Cristo. Ou seja, há propósito naquilo que você está passando. Há um propósito de Deus. Por isso nós precisamos entender qual é a razão da nossa esperança, porque na prática ela nos faz suportar o sofrimento, porque eu entendo que há propósito nele. Porém, a minha pergunta a você é: como é que você vive em meio à sociedade de maneira intencional para revelar para as pessoas que vivem com você qual é a razão da sua esperança? Imagine comigo então o que estava acontecendo com aqueles irmãos que foram espalhados e cada um estava numa região. Você olha o capítulo 1, você olha lá então a região do Ponto, região da Galácia, região da Ásia, onde várias pessoas pagãs, ímpios, estavam ali vivendo com eles e agora estão convivendo com eles. O que eles precisavam fazer de maneira intencional para revelar a razão da esperança? O bem. Praticar o bem. O que é que você faz de maneira intencional para revelar para as pessoas a razão da sua esperança? Você já viu muitas igrejas por aí, ou cristãos, se é que nós podemos chamá-los assim, que quando eles se encontram com o mundo, como se eles não fizessem parte do mundo, não estivessem nele, eles se deparam com um pecador, eles o maltratam, porque eles o consideram inferior a eles. Alguém desta forma está demonstrando a razão de sua esperança? Ou é aquele que trata todas as pessoas com bondade, independente de quem são aquelas pessoas que estão ali? Qual destes grupos de pessoas está demonstrando a razão da esperança? Em qual desses grupos você se encaixa? Aquele que maltrata os pecadores porque considera eles inferiores? Ou aquele que faz aquilo que é bom a todos sem qualquer tipo de distinção? Lembre-se que aqueles que servem a Deus estão inseridos numa sociedade. Nós estamos vivendo aqui nessa cidade para nós sermos luz em meio a essa cidade. Para nós abençoarmos aqueles com quem nós convivemos, com aqueles que vivem ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho. E então, de forma intencional, devem continuar fazendo aquilo que é bom para Deus, pelo simples fato de que eles possuem a razão da esperança. Versículo 17, ele diz então: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom, do que vocês sofram praticando aquilo que é mal. Veja então como Pedro está falando aqui sobre a importância dos relacionamentos e como isso leva para a prática do seu testemunho. Quantos cristãos por aí que estão sofrendo, não porque eles são bons cristãos, bons servos de Deus, mas porque eles fazem aquilo que é mal, porque eles são desobedientes, porque eles têm um péssimo testemunho no meio da sociedade, e por isso eles sofrem consequências do pecado. Ele está dizendo: se for da vontade de Deus,
é melhor que vocês sofram por fazer aquilo que é bom, por causa da justiça, do que fazendo aquilo que é mal. Mas Pedro não trata apenas do sofrimento, mas também dos temores que nós temos, receio, de coisas que nós temos então medo de enfrentar, e que isso nos leva a uma tentação de ceder, e de não continuar então firmados no nosso Senhor frequentemente. Por isso então ele diz, antes de ficar alarmados, continuando o versículo de número 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Além de sofrimento, nós vemos então que a razão da esperança, ela fala para nós com relação à nossa santificação. Ou seja, ela traz efeitos práticos no meu dia a dia. Quando eu santifico a Cristo como Senhor, eu estou honrando a Cristo Jesus no meu coração, estou consagrando o meu coração para o Senhor Jesus. Ou seja, quem eu temo mais nesta vida é Ele. Não existe nada mais, não existe nenhum temor, nenhum medo que eu tenha que possa sobressair o temor que eu tenho de Cristo. Isto é santificar a Cristo no seu coração. E estas palavras, então, Pedro nos faz lembrar também uma outra afirmação de Isaías no capítulo de número 8. Quando ele repete estas palavras, ele está falando então num contexto onde o rei Acaz ele estava sendo pressionado para ceder. Ceder porque os assírios estavam tentando invadir Judá. Porém, naquele instante, o rei Acaz ele recebeu uma proposta para ele poder então fazer uma parceria com Israel e com a Síria. Esses dois outros grupos estavam querendo se juntar a Judá para batalhar contra a Síria. O rei Acaz ele estava prestes a ceder, e ele não cedeu a parceria agradável a Deus, mas ele cedeu a parceria aos assírios. Ele se aliou aos inimigos. Então, o profeta Isaías exorta ele dizendo, santifique o Senhor no seu coração. Ele diz então, torne Ele o vosso temor. Torne o Senhor o maior temor dentro do seu coração. Porque quando nós tornarmos o nosso Senhor o maior temor, nós estaremos prontos para responder a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé, independente da circunstância. Nós não vamos ter medo. Nós não vamos ficar amedrontados. Nós não vamos ceder às ameaças. Nós vamos ficar firmados no Senhor, por quê? Porque temos a razão da esperança habitando nos nossos corações. Isso quando nós santificamos a Cristo no nosso coração. Pois veja, o mundo está repleto de pessoas que vivem sem esta esperança. Que não têm a razão, elas não têm a clareza do que traz paz, do que traz descanso. Você acabou de cantar aqui, pedindo ao Senhor que traga a você descanso. Quantas pessoas não entendem o que é descansar? Quantas pessoas não sabem o que é ter coragem para poder falar da sua fé? O que é ter paz diante de Deus? Porque elas não santificaram a Cristo no seu coração, porque elas estão longe de Deus. Quantas pessoas que você conhece, você poderia até nomear elas, que têm medo do momento do que nós chamamos de evangelismo. Por quê? Porque ela vai ter que dar razão da sua fé. E na hora que eu vou ter que dar explicação para a pessoa da minha fé, eu fujo desse momento. Não porque eu não sei dizer, mas porque eu estou em pecado, estou longe de Deus, e por isso eu não tenho paz e coragem para poder falar para aquela pessoa que eu sirvo a Cristo Jesus. Por isso Pedro está dizendo para aquelas pessoas que estão espalhadas no meio de muitos, queriam pedir para eles a razão da fé deles, ele diz, antes de vocês ficarem amedrontados e alarmados e perturbados, santifiquem a Cristo no seu coração, honrem a Cristo no seu coração, consagre a sua vida para Cristo Jesus. E então quando alguém chegar diante de você e dizer, dê para mim razão da sua fé, o seu temor ao Senhor
vai sobressair qualquer temor que você possa viver neste momento. Você tem medo de falar às pessoas sobre Cristo? Esse temor não vai existir mais. Você não sabe como falar e o seu medo é do que falar? Esse temor não vai existir mais. Porque você vai ter coragem. Porque você vai santificar a Cristo no seu coração, então você vai ser capaz de responder, mas veja como ele continua, não é de qualquer forma, você vai falar para aquela pessoa com mansidão e temor, é com amor. Já viu alguém falando de Cristo Jesus sem ser de forma amorosa? Essa pessoa vai tentar evangelizar, e só falta ela falar que aquela pessoa já está a caminho do inferno, porque ela não fala de forma amorosa, porque ela não fala da graça, porque o objetivo dela naquele momento não é falar de Cristo, mas é ganhar a discussão, é ganhar o debate, é mostrar para aquela pessoa que a igreja dela é melhor que a da outra. E nós precisamos trocar esse tipo de postura. Pedro está dizendo para nós, você vai estar no meio de outras pessoas, você é um peregrino, você não vive então em meio às pessoas que servem a Cristo, você vai viver em meio a pagãos. Mas você tem que lembrar que você não é deste mundo, você é um cidadão dos céus, e você tem que estar pronto para responder sobre a sua fé. E quando eles te perguntarem? Porque você tem a razão da esperança, e eles vão observar isso em você, no brilho dos seus olhos, na alegria que você demonstra, no sorriso do seu rosto, na sua maneira de se posicionar, e isto vai gerar essas pessoas curiosidade, elas vão chegar para você e elas vão perguntar, qual é a razão da sua fé? E então você de forma amorosa vai ser capaz de anunciar, afinal de contas o propósito nunca será ganhar uma discussão, mas sim ganhar almas para Cristo Jesus. Ganhar discussão qualquer um ganha, mas ganhar almas para Cristo, só a igreja pode através da pregação do Evangelho. Só a igreja pode através da prática do evangelismo diário, do discipulado, um com o outro, onde você conversa com as pessoas, sejam familiares, sejam amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa pode chegar para você e pedir qual é a razão da sua fé, por que que você acredita? Não é simplesmente por que é que você vai na igreja, é porque você acredita em quem você acredita, porque você é assim. Por isso Pedro então fala para nós fazermos isso com mansidão e temor. Não é você responder a pessoa de forma arrogante, mas sim de forma amorosa, com reverência ao seu Senhor. Por quê? Você santificou a Cristo no seu coração. Então veja, a razão da nossa esperança, ela vai ser anunciada quando Cristo for o Senhor dos nossos corações. As ameaças podem surgir, mesmo se nós viermos a fazer somente aquilo que é bom. Porém, o escritor Warren Wiersbe, ele diz que cada crise se torna uma oportunidade para nós testemunharmos. Cada crise se torna uma oportunidade para você testemunhar. Você vai passar um momento de dificuldade, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como pregar, você vai então volta à dependência de Deus, você se volta àquela pessoa e testemunha da sua fé. Pandemia, veja o que aconteceu, uma crise que gerou oportunidade para você testemunhar. Para quantas pessoas você falou de Cristo? Para quantas pessoas você ainda vai falar de Cristo? Quando você aproveitar as oportunidades que o Senhor está te dando. Você que santificou a Cristo no seu coração, você vai estar ciente disso que Deus está fazendo e disposto para então poder falar sobre a sua fé. Isso é possível, conforme Pedro diz, versículo 16, com boa consciência. É muito importante nós lembrarmos disso. Porque a boa consciência é o nosso juízo interno, né? Você tem consciência, quando você faz algo de errado, você é acusado. Quando você possui então o Espírito de Deus em você, você então peca. O que ele faz? Ele te faz lembrar a palavra, ele te faz lembrar do caminho, ele te faz lembrar da cruz. Ele te conduz ao arrependimento. Porém, a palavra do Senhor, ela nos mostra que existe uma má consciência. Vamos falar do oposto dessa que Pedro está dizendo que é importante nós termos. A má consciência, como o autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vem nos dizer, é aquela, portanto, daqueles que estão pecando, e muitos cristãos
pecam constantemente, que a palavra chama a consciência deles de uma consciência que já chegou a ficar cauterizada. Cristãos com mente cauterizada, que estão pecando, estão insensíveis àquilo que é agradável a Deus. O Senhor vai os chamar de volta, o Senhor está os tratando, e no momento certo, eles retornarão se eles são realmente filhos de Deus. Porém, Pedro não está falando desta má consciência, mas ele está falando de uma boa consciência diante de Deus. E esta boa consciência, ou seja, a tranquilidade diante de Deus, não há nada que te acuse, não há nada que te culpe diante de Deus, porque você santificou a Cristo no seu coração, você vai ter coragem para falar. Pode se levantar qualquer pessoa da cidade para falar de você, mas a sua boa consciência diante de Deus te dá paz e coragem para você continuar testemunhando sobre Cristo, para você continuar pregando sobre o Senhor Jesus. E a palavra, então, ela nos diz no final do versículo 16, os outros vão se levantar para falar de você. Quem é que vai se envergonhar? São eles, não é você. Porque você está com a sua consciência tranquila diante de Deus. Você está em paz. A minha pergunta para você é assim que você está agora? Você está em paz diante de Deus, para você ter coragem de falar para as pessoas, quando você sair daqui, que você serve a Cristo. Você vai ter coragem de instruir essas pessoas a seguirem um caminho, porque é o mesmo caminho que você segue? Ou você se envergonha de falar sobre este caminho, porque é o caminho que você não segue? Você já santificou a Cristo no seu coração? Você já consagrou a sua vida àquele que morreu por nós? Pedro está falando neste momento, portanto, que a santificação de Cristo em seu coração o fará pronto para revelar a razão da sua fé, porque você vai entender que existe propósito, até mesmo se você sofrer praticando aquilo que é bom. Você vai entender, poxa vida, pastor, mas eu faço só aquilo que Deus se agrada e ainda estou sendo perseguido. Glórias sejam dadas a Deus por isso, porque isso é permissão de Deus. Se for a vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o que é bom do que praticando aquilo que é mal. Então, como Cristo Jesus, no momento próximo à sua crucificação, você precisa se lembrar que existe propósito também no sofrimento para a glória de Deus. Porque está clara qual é a razão da sua esperança. Para você observar, então, se você está assim vivendo com o Senhor ou não, nós precisamos de uma evidência. Qual é a evidência? De que você santificou a Cristo no seu coração? É a sua prontidão em testemunhar. Observe aqueles que não estão prontos para testemunhar. Eles não têm coragem. Eles não têm paz para falar de Cristo. Será que seus relacionamentos com o Senhor, eles estão saudáveis? Aquele então que está pronto para testemunhar sobre Cristo Jesus, este então traz evidência de que santificou a Cristo em seu coração e que ele mantém uma boa consciência que o permite com coragem anunciar às pessoas sobre o Senhor. Outros podem falar dele, não terão o que o envergonhar. Que diante de Deus, ele está em paz. Mas Pedro insere uma terceira questão que faz a razão de nossa esperança afetar a nossa vida prática. É a motivação. Eu trago então a partir aqui do versículo de número 18, que ele fala para nós então de uma motivação que nos leva a olhar para a eternidade, que nos leva a continuar firmes, mesmo em meio às ameaças. Uma motivação que é superior a qualquer outra coisa. Uma motivação que é possível através do nosso mediador.
Pedro, a partir do versículo 18, então ele vem lembrar sobre a morte, ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo então morreu pelos nossos pecados, e então Pedro vem lembrar para nós: vocês estão sofrendo por fazer o bem? Vocês estão sofrendo por serem servos fiéis? Olhem o que a palavra nos diz: o justo sofreu pelos injustos. Aquele que era perfeito, aquele que é santo, morreu pelos pecadores. Quem somos nós para reclamar sobre os pequenos sofrimentos que nós estamos passando por causa de Cristo Jesus? Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 22, ele diz: o qual não cometeu pecado. Jesus não pecou e ele ainda assim pagou o preço no lugar daqueles que pecaram. Ele sofreu humilhações, ele foi escarnecido, ele viveu humilhações em meio àquelas pessoas, sendo ele perfeito, sem qualquer tipo de erro. É o exemplo e a motivação perfeitos e maiores para aqueles que acham que as suas lutas para continuar na igreja, para continuar servindo ao Senhor, que as suas lutas são grandes demais. Ele derramou o precioso sangue dele. O Deus encarnado morreu, sofreu uma injustiça no nosso lugar. Pedro vem falar, portanto, que o Senhor Jesus morreu sim na carne, mas foi vivificado no Espírito. Ele morreu na carne, então impossivelmente também em espírito, quando o Pai o abandonou. Você observa nos evangelhos, portanto, um instante, onde ele diz, então, porque o Senhor me abandonou, que é o momento que o Senhor Jesus está recebendo sobre ele o peso dos nossos pecados. Sendo Deus santo, 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 quando a palavra nos diz, nós vemos que para Ele é impossível que Ele continue com a sua face voltada para Cristo, no momento em que os pecados são então depositados sobre Ele. E por isso o Senhor Jesus clama: porque o Senhor me desamparou? Porque o Pai o abandona naquele instante, onde a carne e o Espírito de Cristo Jesus, eles estão prestes então a morrer. E neste momento Pedro fala para nós, que neste instante, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Momento onde ele recebeu então o peso dos nossos pecados, e ele entrega uma mensagem a estes seres espirituais, que possivelmente, pelo que o versículo 22 traz no final, ele está falando então aos seres angelicais, possivelmente aqueles caídos, que se rebelaram contra Deus. Ele vai e entrega uma mensagem a eles. Quando ele diz então pregou, é porque ele anunciou. O que ele anuncia? A palavra não traz para nós com clareza neste versículo, mas na continuação ele coloca uma referência para esta pregação. Ele diz: a estes espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Recorde comigo então como era o povo no tempo de Noé, como era aquela geração. É só você se lembrar por que ele mandou construir a arca. Era um povo que vivia na iniquidade. A iniquidade havia se multiplicado. Era uma geração perversa. Por isso o Senhor ordena que Noé construa aquela arca e leve junto dele então a sua família, porque aquelas pessoas elas seriam aniquiladas. Nós podemos então entender que esta mensagem, ela foi uma mensagem para mostrar como a arca traz entre condenação e salvação. Cristo Jesus então leva esses espíritos em prisão, uma mensagem para dizer sobre a sua vitória. Vitória que traz então salvação aos eleitos e condenação eterna aos demais. É isto que a arca então ela simboliza neste momento do texto, porque aqueles que estavam longe de Deus e que então receberam as águas do dilúvio, eles então simbolizam condenação. Foram condenados porque não confiaram em Deus, porque não viviam de maneira íntegra diante do Senhor, diferente daqueles 8. Como o texto vem nos dizer no final do versículo de número 20.
8 pessoas foram salvos através, veja o que ele fala aqui, não através da arca, mas através da água. Porque ele está fazendo uma comparação aqui. Neste momento onde a arca para nós é uma figura de condenação para os ímpios e de salvação para aqueles que têm fé, os eleitos, representados aqui por Noé e pela sua família, nós vemos que a água usada aqui neste instante, ela é aplicada à água que é figurativa também no momento do batismo. Pois veja o que ele está falando aqui, da mesma maneira como ele está usando então esta imagem de condenação e de salvação, a água do dilúvio trouxe condenação, trouxe sepultamento, ou seja, para aquele povo, para aquela terra perversa, enquanto ela traz salvação para a família de Noé. Quando você observa então isto figurando, o batismo, a água, ele está trazendo então com referência a uma salvação. Preste bastante atenção nisso que o texto está falando para nós, porque ele vem aqui no versículo 21 dizer a qual a água, figurando o batismo, né, aquele momento que eles estavam, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. Pedro não está dizendo aqui que o batismo salva, mas no batismo você então demonstra o seu temor, a sua boa consciência. Ele está mostrando então que as águas do batismo, elas te permitem demonstrar a salvação que você recebeu por meio de Cristo Jesus. Pela boa consciência que você tem diante de Deus, porque Cristo Jesus morreu e pagou o preço no seu lugar. Porque o justo foi morto no lugar daqueles que são injustos. Ou seja, ele está lembrando aqui que a razão da nossa esperança não só morreu no nosso lugar, mas no versículo de número 21, que também ressuscitou, concedendo a nós a vitória sobre a morte e concedendo a nós a libertação da escravidão dos nossos pecados. Mas ele também, no versículo 22, diz que ascendeu aos céus. Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo está vivo, à destra do Pai. E Ele está, portanto, preparando morada para nós, intercedendo por nós. Que motivação maior você tem para suportar os temores deste mundo, se não o sacrifício, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, que está preparando morada para nós, eleitos de Deus, caminharmos toda a eternidade junto com Ele. Que maior motivação você tem para então dizer que o sofrimento que você passa hoje não é nada perto daquilo que Jesus passou, e nem ainda quanto àquilo que Ele tem preparado para nós em toda a glória da eternidade. Porque o Senhor Jesus venceu. Como ele diz no versículo de número 22, ele venceu a todos, está acima de todos, porque estão subordinados a eles, até mesmo os anjos, potestades e qualquer tipo de poder deste mundo. Não há autoridade maior do que o nome de Cristo Jesus, porque Ele fez, Ele pagou o preço. Portanto, por esta vitória é que eu e você lutamos e perseveramos em meio às nossas dificuldades. Sejam as tentações que você está passando, sejam as ameaças que você está passando, nada é superior à razão da nossa esperança, Cristo Jesus. Por isso que eu falei no início, que é vantajoso saber o final da história. Claro que quando você vai assistir um filme, às vezes é cansativo você falar, poxa vida, eu já assisti esse filme. Mas veja o filme da vida, da história da redenção. Você já sabe o final.
Isto é reconfortante, é encorajador, é tranquilizante para aquele que crê, porque ele sabe que este final é o final que ele vai viver. Porque você sabe que este final que o Senhor então traz na palavra é o final que você vai viver, porque você acredita, porque a razão da sua esperança é Cristo Jesus. Pode vir qualquer tipo de sofrimento, nada vai te abalar completamente, se você souber o final da história e você estiver firmado nesta razão que te traz a tranquilidade para a sua alma. A razão da nossa esperança não é algo incerto, não é algo vulnerável, não é algo que hoje está forte e que amanhã já desapareceu, é algo concreto. Como a própria palavra diz, é a própria rocha, que ninguém pode destruir, que ninguém pode desfazer, é algo extremamente seguro. Por isso é tranquilizante, por isso é reconfortante, por isso mesmo que a pandemia ela volte a se agravar, eu e você estamos tranquilos e não amedrontados, porque sabemos o final dessa história. Enquanto muitas pessoas estão vivendo por aí, desesperados, angustiados, alarmados por causa dos sofrimentos, você que deposita a sua fé em Cristo Jesus, você está tranquilo, porque você sabe para onde você vai. Portanto, se você ainda não vive com Cristo Jesus, este é o momento, esta é a noite, para você santificar a Cristo Jesus no seu coração, para você consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, para você honrar a Ele com toda a sua santidade no seu coração, para que você possa enfrentar os problemas da vida da forma como nós falamos aqui, com paz e coragem, para anunciar às pessoas: eu estou tranquilo porque o meu Senhor é Jesus Cristo, que morreu por mim e prometeu a eternidade. Ele pagou o preço no meu lugar. Pedro diz que a alegria indizível e cheia de glória, ela preencherá o coração daquele que crê. Creia, santifique a Cristo no seu coração. Você receberá uma mensagem do Senhor, pela palavra, todos os momentos que você lê, de coragem, de paz, para você continuar testemunhando sobre a verdade que te transformou. Porque, como eu disse, o temor ao Senhor vence todos os temores da vida. Quero chamar os irmãos do louvor que vêm à frente, para nós entoarmos este último cântico.